neste novo governo? As finanças podem ficar juntas com a economia, por exemplo? Sim, é muito provável. É muito provável que a economia vá para as finanças, até porque os ministérios da economia que temos vindo a ver têm sido uma participação muito forte do Estado na economia e isso vai ser contraído agora, naturalmente. Mas, por outro lado, o que nós vamos ver é ainda mais um super-ministro das Finanças, que já era uma tendência que tinha vindo a acelerar e com Teixeira dos Santos o Ministério das Finanças subiu bastante a sua importância relativa em relação aos outros ministérios, com os outros ministérios a responder perante o Ministério das Finanças e quase impedidos de ter uma ação autónoma, e isso vai agravar-se. Vai agravar-se cada vez mais com o Ministro das Finanças basicamente a decidir tudo em relação aos restantes. Já se tinha lançado, há quem defenda a ideia de, num contexto destes, que seria bom haver um Ministro do Planeamento, só houve um com Cavaco Silva. Faria um Ministro do Planeamento? Faria eu não tinha ouvido sentido. isso, mas isso cheira-me a socialismo. Mas faria sentido. Que quem quer uma drive à Chicago Boys, eu acho que isso é completamente descabido. Sentido. Não, eu não sei, mas qual é o argumento? Agora não estou a divergir de si, naturalmente. Eu também não estou, isto não é a minha opinião. Exato, mas é no sentido de, neste contexto em que de facto é preciso agilizar aqui e as medidas de austeridade e garantir que tudo funcione, que esteja tudo a empurrar para o mesmo lado. Essa tarefa pertence ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, quer dizer, e à Presidência do Conselho, se houver uma Secretaria de Estado ou um Ministro da Presidência, presumo que não existirá, porque se quer reduzir para 10, mas pode ter um Secretário de Estado da Presidência forte, que no fundo é o núcleo político, e se calhar tem um Ministro de Estado, não sei, o que será o Ministro da Administração, não sei, e depois o das Finanças, e é a partir daí. Agora, criar, então se está a reduzir, não é? Bom, o que penso que o que faz sentido é, além de que o planeamento era uma coisa, aliás, não é só o socialismo, é o pós-guerra, não é? O pós-guerra é o apogeu do planeamento. Agora, um partido que vence e que se propõe liberalizar, desregular, fazer recuar muito mais o Estado do que já tem acontecido, eu acho que, não percebo, parece-me um bocadinho paradoxal, mas se calhar sou eu que não estou a ouvir. O planeamento já está feito e assinado, não é? Agora é uma questão de cumprir. E que tipo de pessoas é que devem ser ministros? Têm que ser ministros fortes. Mas mais fortes. Técnicos, mais... Parece-me que vai haver algum equilíbrio. O Passos Coelho sempre falou numa presença forte e independentes, mas paradoxalmente eu acho que ele precisa de políticos fortes, porque precisa de técnicos para a própria implementação interna nos ministérios. Porque a questão é uma questão de finanças públicas, mas precisa de ministros políticos que consigam impor a sua vontade. Porque, quer dizer, nós sabemos muito bem como é que é implementar uma reforma, por exemplo, na educação, em que o próprio Ministério, os funcionários do próprio Ministério se opõem ao Ministro, como a Maria de Lourdes Rodrigues, por exemplo, comprovou. Precisa de ser uma pessoa politicamente com ascendente, que consiga implementar e, de alguma forma, controlar os diretores gerais. Passos Coelho é o homem para este momento? Bem, se foi ele que se apresentou a sufrágio e os portugueses escolheram, é porque eu aí sou um democrata, acho que nós temos que aceitar os resultados da democracia e dar o benefício da dúvida, pois naturalmente que terá de ser, não sei se é ou não é, mas terá que ser mesmo... Os cargos, como já se viu, tendencialmente, sempre que há um governo novo, há um recomeçar, a fazer tudo novo, há a mudança de todos os quadros diretivos, ao ceder a uma série de lugares também. Aqui há uma grande urgência, não é? Até porque agora, eu acho que, aliás, um bocadinho incompreensivelmente, os prazos foram muito encurtados neste compromisso com o FMI e a União Europeia. De qualquer modo, há aqui uma grande urgência. Eu espero, como houve este compromisso, e os compromissos eleitorais acho que devem ser levados a sério, acho que isso é muito importante, de reduzir o número de ministérios. Mas era mau que se perdesse agora muito tempo a alterar a orgânica, até porque isso é um desperdício de recursos. Pode haver junção, é como o CDS propunha para os conselhos. A gente vai juntar conselhos, não acaba com ninguém. Fica a ser, sei lá, Melgaço com outra coisa qualquer ao lado. Aqui também pode ser o Ministro do Ambiente e da Agricultura, os ministérios mantêm-se e ele tutela duas áreas. Acho que isso era desejável. Bom, portanto, agora temos que dar o benefício da dúvida, os limites à ação do governo. Este governo vai ter condições especialmente propícias do ponto de vista político-institucional.
tem uma maioria absoluta no Parlamento, juntando-se com o CDS, não é? Já há um historial de funcionamento conjunto coeso e bem-sucedido, porque em 2005 aquilo caiu por ação do Presidente da República. Tem um Presidente da República da mesma cor política eleito com o apoio dos dois partidos. Portanto, o horizonte será da legislatura, isto sem embargo de reconhecer que há depois escolhas. O limite é a Constituição, naturalmente, e, portanto, e espero que também haja oposição. A ideia de cooptar o Partido Socialista, a não ser para coisas tipo a reforma dos municípios ou a reforma da Justiça, parece-me democraticamente não muito saudável. E, portanto, acho bem que o Passos Coelho se mantenha anti-salada russa, veremos o que vai acontecer. Se bem que houve ontem, Aguiar Branco e Mota Pinto disseram que até viam com bons olhos a aproximação do PS. Pois, isso deve ser, quer dizer, isso é um bocadinho a salada russa pela janela, quer dizer, não querem a salada russa que entre pela porta, mas entra pela janela. Eu espero que é bem, porque não há sistemas democráticos sem oposição, quer dizer, é o governo e a oposição para escrutinar, para vigiar a ação do governo, para fiscalizar. E, além disso, o Partido Socialista precisa também de se repensar, de pensar, porque se há um problema com a esquerda radical, o Partido Socialista também é um partido muito centrista em termos europeus e também precisa de fazer algum esforço aí. E, portanto, eu acho que a direita tem todas as condições para aplicar o acordo da Troika e até ir um pouco mais além, como se propõe. Não creio que sejam necessárias alterações constitucionais. E tem o ônus de, aparentemente, ter contribuído para que fôssemos a eleições mais cedo, não é? Quem? Tem uma responsabilidade acrescida à direita. Pois, exatamente. É um quarto da legislatura, pouco mais que um quarto, que isso é que é um elemento central, porque e por isso esta vitória também tem algum sabor. As pessoas realmente estavam muito cansadas de Sócrates e do governo socialista e da crise económica e das expectativas que podiam gerar ali, porque se tivéssemos o Partido Socialista a ganhar outra vez, ou era um Bloco Central, ou era PCS-CDS, mas não era muito claro. A maioria de direita, do ponto de vista do funcionamento político do governo, é aquela que dá mais garantias de coesão política e institucional. Agora está claro. E falta ainda o outro fator externo. Falta o fator externo de pressão para uma estabilidade governativa. A própria União Europeia tem todo o interesse em que esta legislatura seja cumprida integralmente. E, inclusive, já deixou o aviso, não é? Claro. Porque sem haver cumprimento é capaz de ser mais difícil. Estamos quase em cima do tempo. José Sócrates sai e agora está a sucessão no partido aberta, não é? Foi um bom discurso de saída? Foi. Eu penso que ele só estragou o discurso no final, com a reação às perguntas. Ele estendeu muito o discurso. No início estava com força. Foi o maior discurso de saída que alguma vez... No final começou a estender demasiado e reagiu mal novamente aos jornalistas, o que não fica bem numa saída. Eu até percebo que os jornalistas tenham sido um bocadinho agressivos e, de facto, a pergunta sobre as questões judiciais foi um bocadinho agressiva. Mas ele reagiu mal e deu a ideia do animal feroz que é acossado e sai acossado, sai mal disposto e não fica bem num discurso de derrota. Por outro lado, eu acho que esta derrota para o PS, mesmo tendo o PS perdido, é boa, porque permite agora que o PS entre num ciclo interno de renovação, de reinstitucionalização, porque o PS durante estes anos desapareceu. Enquanto partido, confundiu-se com o governo e as estruturas internas pura e simplesmente desapareceram. E isto permite recuperar a própria reforma interna que Ferro Rodrigues tinha tentado fazer em 2002 e que tinha sido abortada por José Sócrates. Resposta telegráfica. Assis e Seguro são os candidatos? Sim. Eu acrescentaria talvez Costa. Eu, antes disso, permitia-me... É mesmo então, telegráfico. Quer dizer, esses são os candidatos que estão em cima da mesa, portanto, veremos. Eu acho que isto pode ser bom para o Partido Socialista, mas não é líquido, depende de quem escolherem e da determinação e linha de rumo que escolherem e se o Partido Socialista quer aproveitar realmente isto para se repensar e repensar o sistema político. Muito obrigada aos dois, o tempo é sempre curto. Até uma próxima, voltaremos com certeza a este tema. É o fim desta Comissão Executiva. Amanhã voltamos, já sabe, às 10 horas, como costume. Até lá, fique com a ETV.